Agradecemos a Letícia Sabino por nos conduzir por essa reflexão tão necessária sobre cidades caminháveis e sobre como simples hábitos de caminhar transformam a forma como vivemos, nos deslocamos e nos relacionamos com os espaços urbanos. Seguimos agora com um debate essencial para pensar cidades mais justas, inclusivas e cuidadoras ao longo de todo o ciclo da vida. As cidades amigas da idade são aquelas que reconhecem as diferentes fases da vida, da primeira infância à longevidade, e planejam seus espaços, serviços e políticas a partir do cuidado, da acessibilidade, da saúde coletiva e da convivência entre gerações. Para esse debate, convidamos Thais Ehling, representante da Urban 95, iniciativa global que apoia líderes municipais a tornarem suas cidades aliadas ao desenvolvimento integral de crianças de 0 a 6 anos. Dr. Milton Krenit, médico geriatra, consultor em longevidade, saúde coletiva, envelhecimento ativo e saudável. Agradecemos a presença de todos e desejamos um diálogo rico e inspirador, e a mediação será conduzida pela professora doutora Melissa Ramos da Silva Oliveira, da Universidade de Vila Velha, a quem agradecemos desde já pela sensibilidade e pela condução desse diálogo. Boa tarde a todos e todas. Queria agradecer a presença. Então vamos agora para uma mesa muito rica, muito noite, depois desse amplo debate, né, apresentações riquíssimas também que tivemos, que já deu uma pincelada um pouco, né, na nossa discussão. Então, para iniciar, primeiramente eu gostaria, eu vou me apresentar, depois gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho de vocês. Eu sou a Melissa, sou professora aqui na Universidade de Vila Velha, do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo, sou professora também do mestrado em Arquitetura e Cidades, sou coordenadora do mestrado atualmente, sou paulista, moro aqui há 8 anos, sou formada na UNESP de Bauru, meu mestrado e meu doutorado na Geografia, na área de urbano também, e eu trabalho aqui na universidade hoje com pesquisas que trabalham muito essa relação do ambiente e do comportamento, né, que vai dialogar também um pouco aqui com a nossa mesa hoje, de entender um pouco essa cidade, como essa cidade influencia, né, o comportamento das pessoas, e acho que a gente já viu um pouquinho isso aqui anteriormente nas outras vezes. Então, eu passo agora para o microfone. Primeiro, boa tarde a todas as pessoas. Satisfação imensa de estar aqui com vocês. Queria agradecer o convite da organização do evento, todas muito gentil, fico muito feliz, privilégio de participar do debate tão rico, que aprendi muito nas palestras anteriores que eu assisti. Meu nome é Milton, para quem me conhece, sou médico geriatra de formação, sou de São Paulo também. Tenho uma linha de pesquisa baseada não só na promoção do envelhecimento e da longevidade, mas também olhar para o envelhecimento da comunidade LGBT. Hoje, lá no Hospital das Clínicas, eu atuo com o envelhecimento de pessoas trans, no ambulatório lá. E então, minha atuação acaba sendo sexualidade, longevidade, diversidade, mas como que a gente pode alinhar tudo. E acho que vou tentar contribuir um pouquinho, falar um pouco dessa questão de uma cidade amiga da pessoa idosa, uma cidade amiga de todas as idades. Um pouco que a gente vai falar sobre isso. Thaís? Bom, meu nome é Thaís, é uma alegria estar aqui, queria agradecer também pelo convite, por participar desse debate, desse segundo dia do evento, poder também encontrar pessoas que trabalham com a gente tinha conhecido pessoalmente aqui no Antônio, a alegria, a Letícia também parceira da gente. Eu sou arquiteta urbanista de formação, eu atuo atualmente como consultora da Fundação Franquia, que é uma fundação holandesa que investe em infância há mais de 70 anos, aqui no Brasil a gente atua há mais de 50 anos. E a gente atua como gestores municipais, a gente tem uma rede de 70 cidades hoje no Brasil, que a gente atua apoiando a implementação de políticas públicas para a primeira infância, né, que são as crianças de 0 a 6 anos, e eu atuo como articuladora dessa rede. Então, eu estou aqui para contribuir com esse olhar, né, da criança pequena e do cuidador que também está nessa cidade. A gente costuma dizer que quando a cidade chegou Acho ouvindo de vocês sobre essa questão tão
uma cidade boa para a idade. Porque a gente na arquitetura, né, sempre fala muito do direito à cidade, né, essa questão de que todos têm o direito de usufruir a cidade, né, de vivenciá-la. E muitas vezes a gente fala, né, se preocupa com a acessibilidade, está preocupada com os portadores de necessidades especiais, mas a cidade ela tem que ser, como você disse, inclusiva para todos. Você que vai trazer um pouco olhar da infância, você, né, mais do lado dos idosos, e você veja vocês falando um pouco como que você, como médico, né, você também pelo lado da infância, como que vem essa discussão. Posso começar? Começar da infância, então. Bom, eu falo então da perspectiva da UNO 95, que é uma iniciativa então, que foi criada por essa fundação holandesa que se chama Pandemia. E a UNO 95 ela já começa com uma provocação no seu próprio nome, então, como vocês podem ver na logo, né, da iniciativa, os 95 são 95 centímetros, que é a altura média de uma criança de 3 anos. Então, a gente provoca os planejadores, arquitetos urbanistas, os gestores municipais, as pessoas que estão construindo a cidade, a olharem para a perspectiva da criança pequena. Então, quando a gente se coloca nesse lugar, qual é a cidade que a gente está construindo e que a gente mudaria? Então, se a gente se imaginar, talvez caminhando pelas cidades, como uma criança pequena, o que está na altura dessa criança pequena? Né? Então, a gente encontra o escapamento do carro, a lixeira, a gente encontra um ambiente que é completamente inadequado para o desenvolvimento que a gente acredita que seja o desenvolvimento dela para essa criança. Então, a gente atua provocando esses gestores a olhar para esses espaços, como esses espaços urbanos podem ser espaços mais convidativos para essas crianças estarem com os seus cuidadores ocupando essa cidade. Então, a gente tem esse eixo bastante forte, né, de atuação olhando para espaço público e natureza, que a gente também entende que a natureza é essencial para o desenvolvimento, essencial para todas as idades, mas do ponto de vista das crianças pequenas, ela é fundamental para o desenvolvimento. Né? Então, do ponto de vista da saúde mesmo, né, como a natureza é essencial para questões de saúde mental, enfim, para o desenvolvimento adequado mesmo. Então, a gente tem estratégias para apoiar os municípios a desenvolverem projetos que convidem as pessoas a estarem nas cidades e que as crianças possam estar em contato com a natureza e com o brincar livre. E aí, pensando também em um outro aspecto importante, e aí tudo relacionado também com a caminhabilidade, quando a gente fala da primeira infância, a gente está falando de um público tem uma mobilidade diferente de um adulto, né? Então, a gente pensar na velocidade que um adulto anda e a gente imaginar uma velocidade que uma criança, o cuidador de uma criança pequena, uma criança de colo, com um carrinho de bebê, andam por uma cidade. E como a própria Letícia, acho que a gente dialoga bastante, né, também com tudo que a Letícia trouxe aqui, dos percursos que são feitos por esses cuidadores com as crianças pequenas, né? Então, a gente não está falando de um adulto que faz esse trajeto triangular de apenas ir para o trabalho, mas a gente está falando de um cuidador que está com uma criança que precisa acessar os serviços. Então, a gente costuma dizer que proximidade é cuidado. Então, quando a gente está pensando nesses espaços, é como qualificar esse entorno, né, dos equipamentos que são acessados por essas crianças pequenas, e como qualificar e como a gente olha para essa escala pequena, essa escala do bairro. A gente trabalha com essas comunidades, então, por exemplo, os microparques. Muitas das cidades que a Letícia apresentou são cidades que fazem parte da região do 95. A gente vem apoiando o desenvolvimento desses projetos como os microparques de Fortaleza, por exemplo. Então, eram áreas, eles mapearam áreas espalhadas pelo território inteiro, né, do município de Fortaleza, que eram áreas urbanas, áreas degradadas, que eram usadas para depósito de lixo. E esses espaços muito potenciais, assim, próximos às comunidades, como que eles podem se tornar, na verdade, espaços que acolhem, que convidam as famílias para estarem em contato com a natureza. Tem muitos outros exemplos, mas acho que você pode olhar para essa perspectiva e a gente continuar. Maravilha. Eu estava vendo a palestra da Letícia antes e tem uma nova Organização Mundial da Saúde que chama Protocolo ou Cidades Amigas do Idoso. Então, esse documento da Organização Mundial da Saúde já tem uns 23 anos, mais ou menos, lá de 2002, mais ou menos. Então, basicamente, eles fazem uma lista de sugestões para as cidades e para os gestores para transformar uma cidade amigável à pessoa idosa. E o mais interessante desse documento é que, primeiro, o checklist do documento é quase o índice de caminhabilidade todo, porque ele vai falar de um ambiente que é amigo à pessoa idosa. Primeira coisa, é uma cidade vibrante. Então, uma cidade que é amiga ao idoso é amiga para a mãe que está com uma criança
tem um eixo meio que transversal, gênero e cultura, que tem tudo a ver com a ação que vocês fazem, e como pilar de sustentação, uma cidade amiga do idoso vai ser uma cidade que promove toda essa capacidade, seja de participação social, seja de segurança, seja de saúde, então uma cidade que também promove a saúde da sua população, e mais recentemente eles colocaram mais um pilar para a gente pensar numa cidade amiga e uma cidade que promove o envelhecimento. É uma cidade que promove também o aprendizado ao longo da vida. A gente tem a possibilidade de aprender uma nova coisa, aprender um novo ofício, até entender que uma pessoa idosa pode ter aprendido um ofício que hoje não existe mais ou não vai existir. Então eu tenho essa possibilidade de educação continuada. Enfim, aliar a estratégia de envelhecimento ativo com o programa Cidade Amiga do Idoso é falar de uma cidade amiga de todas as idades. Vocês, na opinião de vocês, eu gostaria de ouvir, quais vocês acham que são os maiores desafios hoje para a gente transformar essa cidade, deixar essa cidade mais amigável? Em relação ao envelhecimento, eu acho que um dos grandes, talvez, desafios é porque a gente sempre vive num mundo em que velho é sempre o outro. Velho nunca sou eu. Velho nunca vai ser... eu me aproximo do envelhecimento. Então, uma sugestão para a gente começar a trabalhar é, primeiro, educação com cuidado, que tem de estudo, até para a gente falar sobre esse cuidado que é feminino. Estou falando aqui do lado de pessoas que cuidam de pessoas idosas, mas pode ser de pessoas que cuidam de crianças. Então, o lugar do cuidado, a gente falar também desse lugar da gente pensar que homens também têm que cuidar, não só mulheres, e como que a gente vai criar uma cultura de cuidado, favorecer uma cultura de cuidado. Mas, basicamente, quando a gente aproxima o tema do envelhecimento, que o velho não é o outro, a gente pensa no nosso próprio envelhecimento. A gente pensa numa cidade, inclusive uma pergunta que é importante a gente fazer: que cidade eu quero para mim quando eu tiver 80 anos? Né? Quando a gente afasta o tema do envelhecimento, é muito longe de mim, velho é o outro, o problema não é meu, o problema é só do outro. Então, a gente também, a Organização Pan-Americana de Saúde fala que talvez a primeira coisa que a gente tem que fazer para criar um envelhecimento saudável, e diz muito para todas as outras áreas, é mudar a forma que a gente pensa, sente e age em relação ao envelhecimento, que é o etarismo. Então, a gente trabalhar esse etarismo que existe em nós e, de novo, falar que velho é o outro, velho sou eu, quero envelhecer, e a velhice é a melhor conquista que a gente pode ter, e não um problema. Quando a gente muda isso, talvez esse seja o primeiro desafio, e a gente mudar esse olhar de enxergar a velhice não como um problema, mas como uma conquista, né, como um marco civilizatório, e a partir daí que a gente vai implementar uma cidade amiga para o idoso, e também amiga para a criança, para o adolescente, para todas as idades. Legal, muito ouvir. Eu fico pensando, acho que os desafios são inúmeros. Vou trazer uma questão que a gente tem trabalhado bastante na 95, que diz respeito a cada um se enxergar como responsável por esse processo, de parte desse processo. Né? Então, quando a gente chega para trabalhar com a prefeitura, uma das primeiras coisas que a gente faz é apoiar a prefeitura a conseguir se enxergar como um organismo como um todo, está olhando para a mesma pessoa. Né? Então, uma pessoa que vive na cidade é uma pessoa que acessa o serviço de saúde, que acessa o serviço de educação, que precisa do serviço de assistência, que vive a cidade, né? Que precisa acessar os espaços públicos verdes, enfim. É uma pessoa, todos nós, a gente acessa todos esses serviços. E quando a gente chega na prefeitura, na maior parte das vezes que a gente encontra é esse olhar setorizado, né? Então, cada um olhando para a sua caixinha, demandas são infinitas. É realmente muito desafiador, mas o que a gente provoca os gestores é a pensarem assim, qual é o seu papel na construção dessa política, na construção dessa cidade. Então, a gente preza muito por esse trabalho territorial e quando ele acontece com o olhar para a primeira infância, ele acaba repercutindo em todas as demais áreas. A gente entende que esse é um caminho muito potente, sabe? Para esse primeiro grande desafio, que é olhar para essa cidade como um problema de todo mundo, né? Para ser resolvido. Então, e aí, eu, na verdade, já falei do problema, mas já trazendo a solução mesmo, que é o trabalhar setorialmente. Então, talvez eu vou colocar um ponto que me ocorreu aqui, que eu acho que é interessante, que acho que a gente também, quando a gente olha para uma cidade, assim, essa escala muito grande, muito macro e desesperadora, essa quantidade de problemas, talvez um convite para a gente olhar para o micro mesmo, né? Então, a gente precisa começar mudando, assim, a casa
prática aí no dia a dia. Acho que você, principalmente você, Thaís, tocou num ponto que a gente também já tinha visto aqui nos debates, que é a questão da escuta, né, da participação, como isso faz muita diferença, né? Quando você chega com projetos, né, você executa, eu falo lá do nosso arquiteto, né? Às vezes nós somos o agente externo, por mais que você faça um diagnóstico, você vai projetar, nunca é igual quando a gente tem um trabalho de escuta, que eu acho que é um trabalho essencial, quando a gente trabalha, né, com comunidade, a gente trabalha com o outro, pensar a cidade, né? Eu acho que muitas vezes falta esse processo de escuta. Eu queria que você falasse mais sobre isso, porque eu acho que esse é uma essência, né? Ou pelo menos deveria ser a base de muitos projetos. A gente viu lá em Recife, né, como é um diferencial. Fiquei pensando naquele projeto da rampa, né, que você fez para o senhor. Como assim? São pequenas coisas que às vezes mudam a vida de uma comunidade, mudam a vida de um lugar, o quanto que isso é essencial. Eu queria que você falasse mais dessa sua experiência. Não sei se você, como que você trabalha com essa escuta também com os idosos, o trabalho que também é importante. E você também comentou que trabalha com os idosos da área do LGBT. Também como vocês trabalham na escuta desse público que muitas vezes é excluída, que a gente não consegue trazer isso para o debate aqui da cidade. Legal. Bom, a gente tem várias experiências na cidade da rede, também para deixar claro como que a gente atua. Então, a gente tem a Fundação Boni, que é essa fundação que financia os projetos aqui no Brasil. A gente tem uma organização que chama CC Popular, né, que está no Rio de Janeiro, e eles coordenam a rede de 95 no Brasil. E a gente contrata parceiros específicos para atuarem nos diferentes projetos. Então, a gente tem projetos de várias frentes, a gente tem parceiros específicos, contando isso porque nessa parte de escuta, a gente tem alguns parceiros que trabalham com a gente nessa frente. Quando a gente fala de escuta em primeira infância, a gente está falando de um público que se comunica de uma forma outra, que não é a forma do adulto, né? Essa forma de falar, de conseguir levantar a mão e voltar, enfim. São crianças que se expressam brincando, né? Vivendo, ocupando espaço, e a gente, de outro lugar do adulto, então a gente observa como que a criança ocupa aquele espaço, como que ela brinca, como que ela interage. Então, a gente tem essas propostas, e aí, enfim, metodologias diversas para fazer essa escuta. Geralmente, os projetos que a gente faz, eles são conectados com um equipamento. Então, geralmente, por exemplo, um equipamento de educação. Então, um equipamento de educação infantil já tem profissionais que já fazem, né, esse trabalho muito bem, do ponto de vista pedagógico, de ouvir essa criança, enfim, e tem essa relação próxima com a criança, né? Então, muitos dos trabalhos que a gente faz, eles são a partir desse equipamento de educação, que envolve essas crianças. Então, por exemplo, um dos processos é tirar essas crianças de dentro da sala de aula e levar elas para percorrer no bairro, por exemplo. E a partir, né, desse trajeto pelo bairro, elas observam. E aí, então, a partir do desenho que elas gostariam, a partir, talvez tirando fotos do espaço, qual é a foto que aquela criança chama a atenção dela. A gente tem uma estratégia muito interessante que é do mapão, que a gente, o Estúdio Mais Um dos parceiros, né, que trabalha com essa metodologia, é geralmente colocar um mapa do território, que envolve aquele território que está sendo trabalhado, um mapa enorme no chão, e provocar as crianças a identificarem, então, depois desse percurso físico pelo bairro, onde está aquilo no mapa, e a identificar o mapa que ele mapeia as percepções, as sensações. Então, qual é o lugar onde eu gosto mais de ir, quais são os lugares onde eu frequento, para entender quais são esses recursos. Então, é um ouvir sensível, assim, né, que traz tanto isso das sensações, da percepção do espaço, como também do ponto de vista mais logístico, assim, né? Quais são esses recursos que são feitos. A gente, além disso, tem ferramentas também. A gente tem uma parceria com o Instituto Guel também, então a gente tem uma ferramenta que é da inspiração mesmo. Então, assim, então vamos fazer uma intervenção nessa forma, vamos entender quais são os usos, como que as pessoas usam esse espaço. Então, pensando na permanência, pensando na mobilidade mesmo, então estão se locomovendo a pé, de bicicleta, no carro, então ferramentas mais quantitativas, né? Então, uma concepção para apoiar esse levantamento, esse diagnóstico, essa leitura do território que vai ser qualificado. E ferramentas mais específicas mesmo, pensando nesse trajeto casa-escola, que é um projeto que a gente trabalha muito, porque ele está conectado com esse percurso que é feito, em grande parte a pé e muitas vezes, né, ao longo
Eu acho que as nossas falas se complementam muito, tanto a área de atuação e essa interdisciplinaridade. E ouvir a pessoa idosa é fundamental, porque muitas vezes a gente coloca quem é 60 mais num grande balaio, como se as pessoas fossem iguais, como se os desejos, as dores, as angústias fossem iguais. Muitas vezes, quem está no marketing faz isso, muitas vezes o jornalismo faz isso, e coloca todo mundo como se fosse uma coisa só. Por isso que eu gosto da palavra velhice no plural. Por quê? Porque cada pessoa idosa é única, cada pessoa idosa tem sua biografia, teve seu curso de vida, tem a sua singularidade, então a gente tem que entender isso. E a gente só vai saber isso ouvindo as pessoas. O que é o mais importante para essa pessoa, qual a sua dor, como o Antônio falou do senhor que precisava subir a rampa. Então a gente só vai fazer isso ouvindo, com conselhos, com participação social, com democracia e acesso a direitos básicos e acesso à cidadania. E aí diz muito sobre a comunidade LGBT, porque, de novo, se a gente cria cidades em que existem pessoas, existem camadas da população que não têm o direito à cidade, a gente está falando de falta de direitos básicos, falta de direito à cidadania. Né? Muitas vezes na área da saúde, eu aprendi isso às vezes como um fator de risco. Então, assim, fator de risco para uma certa doença, para AVC, para outras doenças. Mas acho que eu estou mudando a minha cabeça para falar não é um fator de risco, mas uma violação de direitos. Então, a falta de acesso ao direito à cidade é uma violação de direito que todas as pessoas teriam direito. Só falando da questão e dessa importância da gente olhar para o próprio envelhecimento, a gente sabe muitas vezes do dado que a ANTRA, a Associação Nacional das Travestis, traz como média de idade que as travestis são assassinadas no Brasil, que é 35 anos. Então, muitas mulheres trans não se veem envelhecendo porque não sentem que tem um direito nessa sociedade, não tem um direito à cidade, não tem um direito de existir. Uma vez eu fui entrevistar uma mulher trans e ela falou, olha, eu estou com 36 anos, eu já passei da média de vida da população da qual eu faço parte, agora eu não sei mais o que eu vou fazer. Então é muito grave, é muito necessário a gente trazer representatividade, exemplos de possibilidade, porque envelhecer é custo de vida. Começa com a primeira infância, mas para essa criança que já olha o modelo de pessoa idosa, eu quero envelhecer quando eu tenho 95 centímetros. É essa mensagem que a gente tem que levar para todas as pessoas. O envelhecimento não começa quando a gente faz 59. O envelhecimento começa ali, 1 centímetro, né? E a pessoa com 95 centímetros também tem que ter o direito de envelhecer. E aí a gente levar essa mensagem. E quando a gente fala de que a violação de direitos humanos é viver numa sociedade em que uma determinada população é deixada para trás e um direito não assegurado. Eu acho que nossa discussão para um futuro viável das nossas cidades, do nosso país, é um futuro que ninguém fica para trás. Resumindo, né, a gente volta àquela discussão de uma cidade inclusiva, né? Uma cidade para todos, onde todos deveriam ser inclusivos. Você tocou num assunto, na área de saúde fala muito dos fatores de risco. A gente também, quando fala de trabalhar com as áreas vulneráveis, a gente fala, né, dos fatores de risco. Fazendo aí uma analogia, qual que vocês poderiam afirmar quais fatores de risco para a infância e os fatores de risco dos idosos? Em relação a... Eu vou trazer um dado que é muito interessante, e é um dado, por exemplo, de Alzheimer e demências, né, que a gente ouve cada vez mais um número de pessoas vivendo com algum tipo de demência. E tem uma pesquisa aqui no Brasil que é incrível, que mostra que 60% dos casos de demência no futuro a gente poderia evitar se a gente atuasse em 14 fatores de risco, que podem ser violações de direitos humanos. 10% dos novos casos de demência poderiam ser evitados se crianças. Depressão, saúde mental. Sedentarismo, que diz muito também sobre caminhabilidade, uns 4%. Então, a gente pensar numa cidade mais saudável, e tinha lá poluição ambiental também. Poluição ambiental entra como um fator de risco para Alzheimer no futuro. Então, o interessante quando eu olho para... Eu acho que falar de Alzheimer é um modelo muito interessante, porque ele fala de custo de vida. Porque o fator de risco para Alzheimer lá aos 70, 80 anos é escolaridade na infância. É controlar as doenças crônicas quando essa pessoa tem 30, 40, 50, 60 anos.
a poluição auditiva e a poluição do ar também impactam nisso. Eu acho que isso diz muito sobre uma vida saudável que a gente vai fazer, mas com direito a uma cidade melhor. Super dialogando com você, que a gente está falando aqui de pessoas, né? E a gente pensando nas nossas cidades, que é um pouco da letra que a Letícia trouxe na fala dela, essas cidades que são voltadas para o carro, são voltadas para o adulto, são cidades que têm uma poluição absurda, então a gente tem uma poluição absurda para o desenvolvimento das crianças no ponto da poluição. Acidente de trânsito, índices absurdos, né? Então, essa cidade é isso, que é voltada para o carro, que não vão ser as pessoas, que não é segura, é isso, muitas mortes. E acho que eu queria falar de um risco muito, muito grave, assim, que é o da falta de acesso à natureza e isso muito conectado com as telas, né? Então, assim, gravíssimo que a gente está vendo acontecer no mundo, assim, das crianças cada vez mais. É muito fácil, né, a gente colocar uma criança dentro de uma tela e você poder fazer o serviço da casa como cuidador, né? Tem infinitas coisas para resolver no dia a dia. Então, botar uma criança na frente de uma tela, a criança fica lá hipnotizada, e aí não consegue fazer outras coisas. Então, isso é muito grave, muito grave, assim, que a gente está construindo como sociedade mesmo. Assim. Então, o nosso convite é esse, é para colocar a criança para fora, é colocar a criança para brincar com a natureza. Então, isso é um risco assim, gravíssimo, a gente está olhando muito para isso junto com a cidade, como a gente pode fazer essas cidades serem mais convidativas, serem mais seguras para as crianças poderem estar fora, longe das telas e contato com a natureza. Bom, acho que tentando fechar aqui um pouco, o nosso tempo está acabando. Resumindo, a gente está trazendo como que é necessidade, né? Se uma cidade planejada, né? Uma cidade que pudesse propiciar qualidade de vida para os seus usuários, uma cidade, né, como a gente viu hoje, boa para caminhar, com espaços públicos adequados, com espaços, né, que é onde eu possa levar as crianças para um parquinho, para uma praça. E a gente tem visto que o nosso modelo de cidade tem feito o contrário, né? Tem deixado a gente dentro dos condomínios, as pessoas cada vez menos caminhando nas ruas, tendo medo de caminhar, você não permitindo seu filho para poder sair, caminhar sozinho, ir, né, na esquina, na padaria, na pracinha. A gente cada vez mais, às vezes com medo, vou de carro, não vou a pé. Mas não vou a pé porque não tem árvore, a calçada é esburacada, porque eu tenho a sensação de medo, eu não vou no parquinho ou na praça pública porque é perigoso, porque não tem árvore, porque não tem equipamento. Então a gente vê que muitas vezes a cidade não facilita a nossa vida cotidiana, né? O nosso caminhar, não propicia a nossa qualidade de vida, e isso tem afetado e gerado mudanças de hábitos, de comportamento. E aí é com isso a gente acaba indo para o lado oposto, né? Ao invés de uma cidade inclusiva, né? A gente vai ter cada vez mais uma cidade exclusiva. E eu acho que isso é um desafio para todos nós, né? Que trabalhamos, que pensamos, que planejamos, que desenhamos a cidade dentro, né, dessa escala interdisciplinar. Então eu queria agradecer vocês. O nosso tempo praticamente acabou. Quer deixar uma mensagem rápida? Você também? Mensagem rápida, eu concordo. Foi um privilégio dividir essa mesa com vocês, agradeço o convite. Acho que, de novo, a gente volta para a intersetorialidade, volta para falar de solidariedade, então uma cidade melhor, uma cidade mais solidária, e pensar nesse problema atual que é a solidão também. Então, você falou das telas para as crianças, eu vejo a solidão das pessoas idosas, e que, de novo, também como um fator de risco importante para a depressão, para problemas de saúde mental. Solidão, eu acho que, de novo, se a gente pensar em uma cidade mais inclusiva, direito à cidade, uma questão de mais solidariedade, solidão também vai ser um aspecto que a gente vai falar. E agradecer muito a atenção de todas as pessoas, o convite. Muito obrigado. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Uma alegria estar com você, muito legal para a gente conhecer. Obrigada pela oportunidade. Eu acho que eu queria fazer um convite para a gente individualmente se implicar nesse processo. Porque acho que a gente, muitas vezes, a gente olha o problema e ele parece muito grande, ele é um problema do outro, ele é um problema que a prefeitura precisa resolver, ou que alguém outro precisa resolver, mas, na verdade, quem está vivendo aqui somos nós, né? Que esse espaço é construído por cada um de nós, cotidianamente, assim. Então, acho que a gente se perguntar, voltar para a gente
gente atua de um lugar para construir conhecimento para ser compartilhado com